problema estava comigo. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui para nós podermos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, sobre as coisas que Ele tem reservado para as nossas famílias. E essa música, se eu soubesse dela, eu colocaria ela no final, porque ela tem muito a ver com o que nós vamos juntos pensar ao final da mensagem dessa tarde. Mas antes de nós começarmos, então, quero convidá-los a orar mais uma vez, tendo em mente esse amor extraordinário que Jesus tem por nós. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama de uma forma que nem podemos entender, porque é imenso e não faz sentido na nossa mente a razão pela qual o seu amor existe por nós. Mas ajuda-nos a compreender o seu amor e o seu cuidado, ó Deus, através das suas orientações como forma de nos amar. Ajuda-nos também, ao recebermos esse amor, sermos capazes de levar ele a outras pessoas, a começar pelas nossas famílias. E nesse momento, ajuda-nos a compreender os seus métodos para que as nossas famílias possam ser verdadeiramente famílias cristãs. Perdoe os nossos pecados e ajuda-nos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei aqui na palestra dos adolescentes, meu esposo estava usando um exemplo que iria estar no início da minha mensagem. Eu pensei, nossa, será que ele já adiantou? Mas ele me falou que ele deu só aquele exemplo pontual. Então, eu quero convidar vocês a começar a pensar comigo sobre as nossas famílias a partir da história da primeira família, lá no início do Gênesis, né, com Adão e Eva. Vocês se lembram quando Deus criou o homem e a mulher? Ele criou o primeiro homem, viu que não era bom que o homem estivesse só, então fez para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí, Deus deu o nome a esse homem e a essa mulher, certo? Certo? Errado, não deu não. Não deu nome a esse homem e a essa mulher. Quer dizer, deu um nome, mas não o nome que a gente costuma dar. A gente costuma chamar o casal de quê? Adão e Eva. Mas vocês sabiam que não foi Deus que deu o nome de Eva? Querem pesquisar aí os meninos? Eu sei que eles são pesquisadores. Vou deixar eles pesquisarem para dizer quem foi que deu o nome a Eva, tá bom? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os fez uma só carne. E há um texto em Gênesis 5 que diz assim, ó. Gênesis 5:2. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, que incrível. Deus chamou o casal de Adão no dia em que eles foram criados. De fato, Deus criou uma unidade ali naquele casal. Mas a gente conhece a história, a gente sabe que depois de algum tempo, que não sabemos quanto tempo, o casal se envolveu com o pecado. E assim que o pecado entrou no mundo, a família já começou a sofrer. Porque naquela conversa entre Deus, a mulher, o homem e a serpente, né? A serpente, ali acho que ela não teve mais opção de conversar. Mas naquele momento ali, a gente já vê que o conflito já estava estabelecido no coração deles. Porque Deus procura o casal para conversar e o que acontece? Eles estão procurando aqui, tá, gente? Quem foi que deu o nome a Eva? Deus procura o casal para conversar e o que um faz com o outro? Atribuição de culpa, né? Um passa a responsabilidade para o outro. Ah, a mulher que o Senhor me deu, então não fui eu, foi o Senhor e a mulher os responsáveis. Aí a mulher, não, a serpente que me enganou. É só o pecado entrar que nós vemos o coração humano já sofrer prejuízos, né? Em relação à nossa capacidade de nos relacionarmos de forma adequada. Vocês encontraram? Quem foi que deu o nome, então? Foi Adão que deu o nome de Eva, a Eva depois do pecado ali, não foi? Sim? Isso aí. Então, até ali, Deus, pelo relato bíblico aqui da genealogia, né? No capítulo 5, Deus os chamou de Adão. E ali, depois do pecado, diz que Adão deu à mulher o nome de Eva. Gente,
É muito antigo essa história de conflitos, de dificuldades na relação familiar. É antiga tanto quanto é antiga a história do pecado nesse mundo. E por isso eu acredito que só existe uma forma de nós realmente aprendermos a viver bem em família, que é aprender os métodos divinos, porque foi Ele que criou a família, foi Ele que programou a existência da instituição família, e é Ele que sabe como resolver esse problema que foi causado. Então, a minha proposta é que a gente medite em alguns textos da Palavra de Deus para pensarmos juntos sobre as formas como a Palavra de Deus mesma oferece a nós luz sobre como podemos ter famílias que verdadeiramente representem o plano divino. E aí, eu gosto da participação das pessoas, principalmente quando é à tarde assim. Então, eu vou perguntar coisas a vocês. O que geralmente vocês acreditam que causam os conflitos no contexto familiar? Seja entre marido e mulher, pais e filhos. O que causa... Irmãos também, tá? O que causa o conflito? Quais são as coisas ali que produzem conflito? Opiniões diferentes? O eu? Ok, o eu, opiniões diferentes. Os meninos aqui têm boas respostas. Os adultos não fazem ideia? O que pode causar conflitos? O que vocês acham que está ali por trás dos conflitos que surgem? Olha, ele falou opiniões diferentes. Se todo mundo pensar igual em casa, fica jóia? Fica fácil? Fica, né, gente? Se todo mundo pensar igual, fica muito mais fácil. Quando a gente pensa diferente, não gera divergência. Tá certo? O eu causa conflito também, porque se eu olho só para mim, naturalmente, eu olho menos para o outro, aí eu vou fazer o que eu quero, e o que eu quero às vezes entra em conflito com o que o outro quer ou precisa. O que mais que está aí na raiz dos conflitos? Oi? Desobediência. A desobediência sempre, né? Lá em casa tem uma frase que as crianças ouvem frequentemente. Desobediência causa problema. Né? E quando o problema é mais grave, eu falo, desobediência causa morte, porque o salário do pecado é a morte, né? E eles precisam entender que o problema pode ser muito grave. Desobediência, obviamente, desobediência causa conflito e causa problema. O apego dela à própria opinião. Então, vocês juntaram aí a resposta de vocês. Bom, os meninos estão super certos, né? As diferenças realmente estão muito na raiz dos conflitos, mas não porque as diferenças sejam um problema em si. É claro que diferenças favorecem o surgimento dos problemas, mas pela forma como nós aprendemos a lidar com as diferenças. E eu quero, então, para a gente pensar um pouco sobre isso, pedir a ajuda de vocês. E eu queria que 5 casais, não precisa ser só marido e mulher, pode ser tipo assim, o irmão e a irmã também, se quiser, ou o irmão, 2 irmãos, né? Não precisa ser casal, então pode ser par. 5 pares, para ficar mais tranquilo, tá? Só que precisa ser da mesma família, dupla, ok? A única condição é essa. Como eu não conheço vocês, se não vierem voluntários, eu vou começar a escolher assim aleatoriamente, sem sentir culpa, tá bom? Porque amanhã eu não vou estar aqui, aí vocês não vão ficar chateados comigo. Se ficar também não vou poder fazer nada. Vamos lá, já estão vindo uma dupla corajosa. Vai lá, pode ser pai e filho, não tem problema, tá? Eu preciso de duplas da mesma casa. Pronto, essa é a condição. Aqui, pode vir aqui. Aqui na frente. Vamos lá, já temos 3. Aqueles que eu sei o nome vão correr mais risco se ficar sentado aí muito tempo. Não vai precisar. E a Kátia já pode me ajudar, tá, Kátia? Um para cada. Vamos lá, Tilibre e Nilza. Os que eu sei o nome. Aham, isso. Se vocês tiverem alguma coisa para apoiar, já traz, porque esqueci de pedir para eles aqui.
Quem é Mauro e quem é Karen? Cadê? Ali. Traz alguma coisinha para apoiar o papel, gente? Vou pedir que separem as duplas, tá? Então fica não, assim, ó. Um de cada dupla para cada lado. Vai lá, ó. A Tilibre pode vir para cá, a Nilza fica lá, vamos separar. As duplas se separam, uma pessoa de cada dupla vem para cada lado. Ok? Vocês vão precisar desenhar, então vocês conseguem dar alguma coisa para eles apoiarem? Vocês têm aí um livro, um inário? Eu não queria pegar exatamente isso. Pode dobrar também, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Pronto, estão vindo umas revistas. Fiquem tranquilos, o desenho é moleza. Vamos fazer uma avaliação aqui profunda agora de vocês. Não, gente, fica tranquilos. Imagina se eu vou gerar conflito hoje em casa para vocês. Todo mundo já tem? Ok, olha só. Os casais estão separados, né? Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão desenhar, seguindo as minhas instruções, tá bom? Vocês vão desenhar a figura de um monstro. Ou seja, é uma coisa da imaginação de vocês, tá? Não tem nenhum padrão estabelecido. Só que vocês vão seguir as minhas instruções para que possa haver alguma coisa em comum. Combinado? Então, vamos começar. O monstrinho de vocês, ele vai ter a cabeça maior do que o corpo. Ok? Ele tem o nariz acima dos olhos. Ele tem o nariz acima dos olhos. Uhum. Os braços dele são bem compridos. Os pés são bem pequenos. Os pés. E ele tem só uma boca, tá? Uma boca. Então, vocês podem criar, mas ele tem que ter uma boca só. Podem finalizar aí o monstrinho de vocês. Eu vou querer que já terminaram aqui, o lado de cá? Espera aí que aqui tem artista, gente. O negócio está ficando legal ali. Vocês criaram um monstrinho, né? É. Eu estou curiosa para saber aquele ali, tá? Ok. Vocês ainda estão... Vocês voltaram para o monstro? Não? Ok. Então, olha só. Não é que eles voltaram a desenhar. Eu quero agora que os casais mostrem. Pode ir juntar e mostrar. Depois vocês vão mostrar para a gente também.
Nada a ver? Vamos lá, vamos começar aqui. Mostro de vocês pra gente. É diferente, né? Vamos lá, os daqui. Quem está aqui na frente vai ter uma visão privilegiada agora. Uau, a boquinha aqui está aberta, o outro ali é japonês. Lembra, os dois estão mostrando os dentes. Tá perto, tá perto. Gente, esse aqui não tem pernas. É verdade. Olha, essa é uma informação importante. Vai lá. Eu não falei que tinha um artista, olha só, deixa eu levar mais perto, gente, olha esse monstrinho. Super elaborado, né, o desenho dele. O da mãe é de palitinho. Ok. Vocês todos seguiram as minhas instruções, a cabeça está maior do que o corpo, deixa eu ver. A cabeça é maior do que o corpo, os braços são grandes, os pés são pequenos. O nariz está tá acima do olho e só tem uma boca. Ok. Podem levar para vocês guardarem de recordação. Tá? Os monstrinhos. E pode entregar a caneta para a Kátia. Ok. Todo mundo recebeu a mesma instrução. Vocês concordam comigo? Todo mundo recebeu a mesma instrução e todo mundo seguiu a mesma instrução. Certo? Teve gente que seguiu ao pé da letra, tipo, eu não falei sobre as pernas, não fez perna no monstro, fez pé flutuante, sem perna. Gente, isso é o que acontece todos os dias, várias vezes ao dia, nas nossas casas. Todos os dias, várias vezes ao dia, as nossas formas diferentes, a nossa diferente mentalidade se encontra, não importa se é mãe e filho, se é marido e esposa, se são irmãos, não vem nenhum casal de irmãos aqui, nenhum par de irmãos? Não, né? O Enzo e a Valentina não vieram, né? Não importa se é pai, mãe, filho, não importa. Nós somos diferentes e nós vamos nos esbarrar realmente com as diferenças, como os meninos colocaram aqui no início. E essa forma como nós somos diferentes pode ser muito bem aproveitada ou pode se tornar fonte de conflito. Então imagina se, por exemplo, aqui, na hora de eles revelarem o desenho, um falar para o outro, não, mas o seu está errado, porque o seu nariz é desse jeito e não... Né? Imagine que um começasse a dizer que o desenho do outro é errado porque é diferente. Seria errado só porque é diferente? Não. Mas a gente não faz isso com as diferenças em casa? A gente não trata como sendo errado o que é diferente? Tem coisa que é certa, tem coisa que é errada, mas tem coisa que é apenas diferente. E essa é uma das coisas que gera muito conflito. O fato de nós não sabermos lidar com o diferente com respeito, como eu falei de manhã. Conseguir entender que por trás da diferença existe uma história. A diferença ela não acontece à toa. E essa história... Ela ocorre até num nível de uma experiência que nós não temos, que é a genética. Então, nós temos uma herança, uma história genética, que vem aí da nossa família, né? Casa o vô com a avó aqui, o outro vô com a avó lá, aí vem os nossos pais, aí vem a gente. E nisso vai vir uma construção de uma história genética que vai trazer para a gente algumas tendências. E quem é pai e mãe sabe que tem bebê que desde o berço tem uma reação e o outro bebê vem com outra reação desde o berço. Ali, na maternidade já foi diferente. Um não dormia, o outro dormia o tempo inteiro, quando era bebezinho. Né? Tem reações que vêm com a gente desde muito cedo. E o que vai acontecer é que a gente vai pegar isso que vem na nossa natureza, na nossa biologia, vai juntar com a nossa experiência de vida, e isso vai fazer a construção de quem nós somos. Essa construção, ela ocorre ao longo de toda a vida. Até o dia que a gente morre, a gente ainda está em construção. Só que ela é muito mais intensa na infância. Especialmente nos primeiros anos. Então, nesses primeiros anos de vida, a gente constrói uma bagagem muito grande que vai dar sustentação a todo o restante dessa construção. A gente cria, na verdade, as bases, né, e talvez as paredes, e depois a gente vai fazendo acabamento ao longo da vida. Mas na infância é o que vem o mais bruto ali. E aí, quando a gente se casa,
a gente já está botando telhado, né? Porcelanato. E aí ocorrem os conflitos, já tem muita coisa construída e a gente vai se encontrar agora com essas diferenças. Quando os filhos nascem, além de ter um casal diferente, agora tem uma terceira, uma quarta pessoa dentro de casa que também é diferente. E aí fica mesmo difícil, porque essas diferenças não são só de opiniões, são também de hábitos. E conviver com alguém que tem um hábito diferente da gente pode ser muito trabalhoso. Tem pessoas que são estritamente pontuais, elas vão chegar sempre antes do horário. Tem pessoas que, elas se esforçando para não atrasar, conseguem sair sempre atrasada. Ela não consegue nem entender como que eu me enrolo toda vez. Porque é da construção. Aquela pessoa era uma criança que foi tão habituada a chegar atrasada, que quando ela é adulta, o normal para ela, o natural para ela é se enrolar por mais tempo que ela tenha. E aí, gente, isso pode começar a tornar difícil o relacionamento. E aí, daí para frente, a gente vai desenrolando uma série de outros problemas. Porque aí eu entendo que o outro pode estar fazendo aquilo de propósito, ou porque não pensa em mim, ou porque é egoísta, ou porque foi para me provocar. Enfim, eu vou fazendo as minhas interpretações. E a partir de como eu interpreto a realidade, eu vou começar a sentir, porque tudo que nós sentimos é um produto da nossa mente. Para eu sentir alguma coisa, eu tenho que ter tido uma interpretação sobre aquilo. Por exemplo, para eu sentir medo, eu preciso ter interpretado uma determinada coisa como sendo ameaçadora ou perigosa. Se eu não interpretei dessa maneira, eu não sinto medo. Quantos aqui têm medo de elevador? Não precisa se constranger, uma pessoa. Ok. As outras pessoas, então, elas não veem perigo quando elas andam no elevador. Mas quem tem medo de elevador, enxerga algum tipo de ameaça ou perigo. Eu tive uma paciente que tinha medo de elevador. E aí um dia ela falou comigo assim, o problema, Karine, é que quanto mais o elevador sobe, mais profundo fica o buraco embaixo. Eu falei, eu nunca pensei no buraco que tem embaixo. A minha mente, Karine, nunca parou para pensar. Quando eu entro no elevador, eu nem lembro que tem buraco embaixo. Eu estou pensando no compromisso de para onde eu estou indo e tal. Mas a mente da minha paciente estava no buraco que ficava embaixo e o tamanho que ele estava ficando. Por isso ela sentia medo. É por isso que eu posso ter um medo que não faz sentido nenhum para vocês e vocês podem ter um medo que não faz sentido nenhum para mim. Porque a gente só vai sentir aquilo que a nossa mente interpreta da maneira que é possível produzir o sentimento. Então, para eu sentir raiva, eu tenho que interpretar o quê? Que o outro está fazendo, por exemplo, é injusto, viola um direito meu, me prejudica. É isso que produz a emoção raiva. Para eu sentir tristeza, eu tenho que entender que eu tive uma perda. Por isso que quando a gente perde alguém, a gente fica triste, a gente entra no luto, e o luto é um estado de, obviamente, não uma tristeza comum, uma tristeza diferente, mas é um tipo de experiência de tristeza. Então, vocês percebem que para cada emoção que a gente sente, existe uma interpretação que a gente faz, que é o que vai produzir essa emoção? Agora, imagina que eu pense que o meu marido, sei lá, se enrolou todo para a gente chegar num lugar que era um compromisso meu, e eu entendo que isso foi de propósito. Eu vou sentir o quê? Raiva, exatamente. Eu vou sentir raiva porque ele estaria me prejudicando. A leitura que eu faço é que vai produzir a emoção. Só que não foi isso. Ele teve as razões dele. Então, o que eu vou fazer daí? Daí a raiva é uma emoção. E a emoção, ela nos impulsiona a agir. Emoção, a palavra tem a ver com movimento, ou seja, ela vai nos mover para uma ação. Então, eu senti raiva. Quando a gente sente raiva, a gente quer dar um abraço na pessoa, não é? A gente quer dar um abraço e dizer quanto que a gente ama, né? Não é assim? Não. Quando a gente sente raiva, a gente quer punir a pessoa, não é verdade? Aquelas coisas que eu falei hoje de manhã que a gente não deveria fazer. A expressão de raiva, geralmente, se vocês pesquisarem raiva na internet, né? A fisionomia é uma coisa, geralmente as mãos da pessoa estão assim, como se fosse avançar no outro. Porque a raiva, ela é uma emoção que nos impulsiona para
a gente realmente lutar para se defender de algo. E aí, gente, imagina eu sentindo isso dentro de casa em relação ao meu marido. Com toda a energia, vem fluxo de sangue aqui para os membros superiores para a gente poder avançar mesmo, tá? Fisiologicamente, a gente produz condições para uma briga. E aí? Como é que eu lido com a situação de forma mansa, de forma pacífica? Eu preciso mudar a minha mentalidade, então. Preciso melhorar a forma como eu enxergo as coisas. Então, gente, a primeira coisa que eu queria que a gente levasse de hoje, dessa tarde, é que diferenças não são necessariamente problemas. A forma como eu lido com a diferença, a forma como eu lido com a forma como o outro age, é que pode fazer com que essa diferença se torne um problema. Tá? Se eu for sábia na minha maneira de lidar com o diferente, eu vou produzir em mim emoções muito mais compatíveis com a paz, com a harmonia, com a compaixão, do que emoções compatíveis com o conflito, com a discórdia, com a raiva. Entendem? É claro, eu sei, como eu falei, né, tem coisa que é certa e tem coisa que é errada, tem coisa que não é interpretação nossa. Mas até sobre essas coisas, para que eu tenha uma postura sábia, eu preciso ter a minha mente fazendo uma leitura equilibrada. Tá? Então, tem coisas que o outro faz que é errado. Mas pensa numa coisa errada que alguém fez com você. Sei lá, bateu no seu carro, né? Qualquer coisa que você pensa assim, nossa, a pessoa pisou na bola. Na hora, o sentimento que você tem é o mesmo que você sente 6 meses depois que isso aconteceu? Não é. Porque 6 meses depois, você não está mais com aquela emoção quente. Dependendo do evento, quando você lembra, você pode até sentir de novo parte daquela emoção. Mas não é a mesma coisa. Por isso que 6 meses depois, você é mais sábio para pensar sobre o assunto do que naquela hora. Não precisa ser 6 meses, pode ser 10 dias, pode ser 2 dias, vai depender muito da situação e da pessoa. Mas o que eu quero dizer é, aquela emoção, mesmo que seja legítima, poxa, o que a pessoa fez foi realmente uma coisa grave, eu realmente precisava fazer algo sobre aquilo, mas se eu perco o equilíbrio, porque eu exagero na minha mente a forma como eu lido com aquilo, eu perco a sabedoria para manejar aquela situação e resolver o conflito. Tá? Às vezes a gente não quer resolver o conflito, a gente tem que ser honesto. Às vezes a gente quer brigar mesmo. Né? O Marquinhos uma vez estava orientando uma pessoa, e aí ele recomendou a ela um livro, e o nome do livro era Comunicação Não Violenta. E ela falou bem assim, não quero não, eu quero comunicação violenta, porque ela queria realmente ganhar na força. E às vezes é isso que a gente quer, né? Mas a palavra de Deus, em outro contexto, diz o quê? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso serve muito bem para os nossos lares. A gente tem que ir pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, para poder ter vitória ali. Eu quero convidar vocês agora a avançarem comigo. A gente falou de Adão e Eva, e eu quero falar de uma outra família, que para mim acaba sendo sempre parte aqui das minhas falas para famílias. Vamos lá para Gênesis 12. No verso 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus faz um chamado a Abraão, e junto com as ordens de Deus, Ellen White diz que vem uma promessa. Então Deus chamou Abraão para sair, não disse para onde ele ia, falou que ele teria que ir para onde Deus fosse mostrando, e fez uma promessa de que abençoaria, faria dele uma grande nação e abençoaria toda a terra a partir dele. Uau, não era uma tarefa fácil, né? Eu não sei se eu teria a mesma
atitude que Abrão teve nesse momento aqui. Mas Abrão foi. Só que se a gente continuar lendo esse capítulo, um pouquinho mais à frente a gente vai encontrar Abrão chegando no Egito. O que Abrão fez no Egito? Deu uma grande prova de fé, não foi? Falta de fé. Porque ele chegou lá no Egito e aí ele ficou com medo do faraó querer fazer alguma coisa contra ele. Disse que a esposa dele era irmã dele, né? Omitiu ali uma informação importante. E a gente já conhece a história, né? O Egito teve problema, ele teve que sair de lá. E aí a gente continua lendo a história de Abrão e vê que ele continuou seguindo viagem, seguindo a vontade de Deus ali sobre para onde ele devia ir. Mas o filho não vinha. Deus refez a promessa e o filho não veio. E passou-se muito tempo. E o que aconteceu? Novamente, a fé não foi suficiente. E aí Abrão ainda na época, cedeu aos pedidos, aos reclamos de Sara. Aqui tem uma coisa sobre o que nós estávamos falando da diferença, né? Existem diferenças que são apenas diferenças, mas também existe certo e errado. Abrão devia ter ouvido a sua esposa, porque ela tinha uma opinião diferente, mas ele tinha que ponderar ok, esperei até hoje e seguiu a minha opinião, que é de confiar em Deus. Mas Sara está insistindo tanto, então agora vamos fazer do jeito dela. Era isso que ele devia ter feito? Não era. Ele fez e a gente vê até hoje o resultado do que ele fez, não é verdade? Basta a gente ligar os jornais e a gente vai assistir um pouco do resultado das escolhas de Abraão. Existem momentos em que é inegociável a gente adotar determinadas posturas. E a gente precisa ter sabedoria para isso nos lares também. Existem coisas que elas realmente não podem existir na nossa família. E não importa o quanto a esposa insista, o quanto os filhos insistam, ou o quanto o marido insista, se eu tenho consciência de que não é da vontade de Deus, vai dar problema. Mesmo que ambos concordem na hora da decisão, vai dar problema. Não tem como nós concordarmos no erro. Então, aqui a gente já está num segundo ponto dessa tarde. Primeiro, a gente pode não concordar em tudo, mas isso ser apenas diferenças, então eu aprendo a respeitar. Mas tem coisas que mesmo que a gente concorde, a gente não deveria fazer, porque a gente não está concordando com Deus. Então o fato de eu e Marquinhos concordarmos não é suficiente para garantir que a família vai ser feliz. É preciso ter uma concordância com a vontade de Deus. E ali, por fim, Abrão e Sara, né, parece que entraram em acordo, tomaram a decisão que tomaram e rapidamente, em pouco tempo, a família já estava sofrendo. Porque bastou a Agar engravidar, começou a desprezar a sua senhora. Vocês sabem a história, a gente não precisa entrar em detalhes. Então, vocês percebem esse segundo ponto? E olha, a gente está usando só a Bíblia. A gente não precisa recorrer à psicologia para isso. A gente vai ter tudo isso, né? A gente vai aprender tudo isso na academia. Mas só a palavra de Deus é suficiente para nos mostrar que existem coisas que eu posso pensar diferente e posso harmonizar os nossos pensamentos diferentes, respeitando as diferenças, né? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é nariz e tal. E existem coisas que não adianta nem concordar, porque se fizer vai dar errado, porque não concorda com a vontade de Deus. E aí, pensei que alguém tinha falado alguma coisa. E aí, gente, é o ponto que eu considero mais importante do que nós aprendermos a flexibilizar a nossa opinião em relação ao outro, né? Flexibilizar o nosso apego ao eu em relação ao outro. É nós aprendermos a flexibilizar o nosso apego ao eu, as nossas vontades, em relação a Deus. E isso é muito difícil. Porque a nossa tendência é para o mal e Deus, Ele quer o melhor. Então, Ele vai querer sempre o que é mais puro, mais santo, não é verdade? Mais amável, mais respeitável. A palavra dele diz que é nisso que deve estar a nossa mente. Então, nós temos aí o desafio de vivermos uma experiência que não é comum para nós, mas que foi deixado um modelo de que deveríamos viver,
E eu quero convidar agora vocês a irem a Filipenses 2. Em Filipenses 2, nós vamos ver uma forma de agir que pode tornar as nossas relações boas e, ao mesmo tempo, em harmonia com a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do verso 3. Na minha Bíblia diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui já tem uma lição. Cada um deve considerar os outros o quê? Superiores a si mesmo. Então, se eu considero meu marido superior a mim e o meu marido me considera superior a ele, vocês acham que vai ficar boa a convivência? Vai, né? Fica muito mais fácil do que se eu me achar superior a ele e ele se achar superior a mim. Então, aqui já tem uma receita, né? Nós aprendermos a considerar uns aos outros superiores. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, a gente tem que ter um pensamento no que é comum, porque dentro de uma casa existe mais de uma pessoa, existe mais de uma vontade e existe mais de uma necessidade. Então, é essencial que a gente tenha esse pensamento do comum. Tem decisões que a gente toma que é porque as crianças precisam, porque a nossa vontade seria outra, mas nós temos filhos, eles não escolheram vir ao mundo, fomos nós que escolhemos trazê-los. É justo que a gente supra as necessidades para, como eu falei hoje de manhã, as crianças crescerem com equilíbrio, né? Então, a gente tem que aprender a pensar no coletivo. E aí, a partir do verso 5, para mim está a maior chave de todas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo escreve: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele diz qual foi esse sentimento: de se humilhar, de se entregar, de fazer-se servo pelos demais. É fácil fazer isso, gente? Não é. É a coisa mais difícil, renunciar o nosso eu, renunciar às nossas defesas, porque a gente constrói muitas defesas. E aí a gente chega na relação conjugal cheio de proteções e defesas estabelecidas e vive, às vezes, né, no modo defesa, se defendendo do outro. O outro faz um comentário, você já se sente atacado e já se defende ou já se ofende. Então, a gente precisa fazer esse trabalho difícil. E Jesus é o nosso modelo em tudo. E Ele é o nosso modelo também para as nossas relações familiares. E se nós fizermos isso, nós podemos ter certeza que o método de Cristo vai surtir efeito e vai fazer diferença na nossa vida. Vou dar mais um exemplo para vocês de como, seguindo os exemplos de Cristo, a figura de Cristo, né, como modelo, isso pode resultar em benefício para as nossas famílias. Vamos lá em Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Você se sentiria mais atraído por uma pessoa bondosa ou por uma pessoa rude? Uma pessoa bondosa, né? Parece até óbvio a minha pergunta. Às vezes eu uso essa estratégia com a Rebeca. A Rebeca, ela às vezes faz de conta que não está nem escutando a gente. Aí, ao invés de falar assim, Rebeca, né, um som mais, um tom mais de ordem, eu falo, Rebeca, já desperta, né? Por quê? Porque é muito mais atrativo você ser convidado para algo legal do que ouvir uma ordem, não é verdade?
Quem é filho sabe que é muito mais atraente ser convidado para algo bom do que receber simplesmente uma ordem. E às vezes eu preciso, por exemplo, que ela venha para almoçar, alguma coisa, ela está brincando, e aí eu chamo ela da forma mais atrativa, fica muito mais fácil, flui muito mais fácil do que eu falar, Rebeca, hora de comer, vamos para a mesa. Então a gente precisa entender que se a gente usar a técnica, o método de Deus, talvez a gente vai ter mais sucesso nas nossas relações. Por exemplo, se eu quero atrair o coração do meu marido, o coração do meu filho, é melhor eu usar de grosseria ou de bondade? É melhor eu usar um tom mais gentil ou ser mais rude na minha fala? É melhor eu ser mais gentil. E quer ver uma prova disso? Ao invés de eu ficar sendo rude, desagradável, ser gentil vai fazer diferença? Ó, vamos lá em 1 Pedro que eu vou mostrar para vocês que isso faz diferença. 1 Pedro 3:1. Vou dar só esse exemplo para vocês verem assim, ó. Se a gente olhar para Jesus, pensar como que Jesus agiria naquela situação e agir igual, dentro de casa vai ter resultado. E aí aqui Pedro deixa um exemplo disso que eu estou falando. Vou falar para as mulheres porque ele escreveu para as mulheres, mas funcionaria ao contrário também, tá? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Vocês já prestaram atenção nesse finalzinho? Pelo procedimento da sua mulher, ele seja ganho, sem que ela precise o quê? Sem palavra, sem precisar argumentar. E os homens tampem o ouvido. Mas o que geralmente a gente faz? Os meninos aqui já responderam, só fala, né? É verdade. A gente tem trocentas mil palavras para gastar por dia e a gente gasta elas todinhas nessas horas que a gente quer uma coisa ou não concorda com a coisa, tentando convencer o marido, não é verdade? Maridos, não se aproveitem disso, porque vocês têm muito para olhar para Jesus e seguir o exemplo, tá? Estou pegando esse exemplo das mulheres, mas se aplica a todo mundo. Se a gente, pela nossa forma de agir, gentil, aqui no contexto, submissa, claro, né? A mulher cristã sabe que ela é submissa ao marido como ao Senhor. Então, se a vontade de Deus está em conformidade com a vontade do esposo, a gente vai atrair, conectar muito mais o coração do marido ao nosso do que se a gente tentar esse convencimento verbal. Então, percebam, Jesus, ele faz como, né? Lá em Jeremias, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aí quando a gente recebe uma orientação direta, diz, não fica lá no ouvido, argumentando. Atraia de uma outra maneira, pela prática. Jesus nos atraiu vindo aqui, morrendo por nós, cuidando de nós. Ele não nos atraiu discursando para nós o quanto Ele nos ama. Vocês percebem como já está tudo aqui, gente? Está tudo aqui. A gente precisa fazer esse trabalho desafiador de abrir mão do nosso próprio eu, que é incapaz de entender o tamanho do amor de Deus que foi cantado aqui no início, para a gente poder experimentar esse amor e levar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor, especialmente dentro da nossa casa. E eu vou dizer que não é fácil fazer isso dentro de casa, porque é o nosso espaço mais seguro para a gente ser a gente mesmo. É onde as nossas imperfeições vão aparecer, porque elas precisam aparecer em algum lugar. E aquele é o lugar mais seguro que a gente tem para que elas apareçam. E é onde cada uma das nossas ações podem ser pior julgadas. Porque o outro nos conhece tanto, ele pode julgar de forma muito mais negativa aquilo que eu faço do que alguém de fora. Né? Tem coisa que se eu fizer, as pessoas vão falar, nossa, que bonito, que legal. Aí meu marido pode olhar e falar assim, falsa, né? Eu sei como é que... Não é verdade? Não é isso que pode acontecer? Porque quem não conhece você em detalhes pode te julgar superficialmente, mas quem vive com você todos os dias pode te julgar com mais profundidade. A boa notícia é que nós temos um Deus que é capaz de nos conhecer profundamente e ainda assim nos amar.
E porque Ele nos ama, apesar de nos conhecer, porque isso é algo extraordinário, né? Porque você pode olhar para você mesmo, pensar nos seus pensamentos maus, nos seus pecados escondidos, e aí você vai se convencer de que Deus realmente é muito misericordioso em continuar te amando. Porque eu tenho certeza que não sou só eu que sou assim. A gente, por ter esse amor à nossa disposição, é que a gente tem a possibilidade de compreender mais sobre o amor para poder viver ele e oferecer ele a outras pessoas. Em geral, as pessoas não conhecem, não entendem esse amor divino. Por isso, algumas coisas que são erradas, elas não chamam de erro. Porque o que elas iam fazer, gente, se elas achassem algumas coisas erradas? Onde elas iam encontrar solução para a culpa? O caminho mais fácil é você negar que aquilo é errado. Existem duas formas de lidar com o erro. Uma é você reconhecer que ele é errado e mudar, outra é você negar que ele é errado, porque você pode continuar praticando. O mundo faz, na maior parte do tempo, isso. Nega que algumas coisas são erradas, são más. Elas entram até mesmo para o seio familiar e existe ali, causam dor, mas eles continuam aceitando aquilo como sendo a liberdade que cada um tem, né? E daí seriam muitas coisas que a gente poderia dizer. Entre pornografia, adultério, né? Alguns tipos de relação hoje que são abertas. Tem muita coisa que entra no seio familiar que a gente entende pela palavra de Deus que não deve existir. Então, a gente só tem capacidade de lidar com essas coisas porque a gente conhece a graça, conhece o perdão, conhece o amor. Mas esse amor precisa fazer sentido prático na nossa vida. E aí a gente precisa buscar diariamente que o Espírito de Deus nos modifique, nos transforme, a começar pela nossa mente, pelo nosso entendimento, para que a gente possa viver uma experiência de transformação completa à semelhança de Cristo Jesus. Quando nós começarmos a refletir o caráter de Jesus dentro dos nossos lares, aí a relação familiar não vai ficar perfeita ainda, porque Jesus viveu aqui e nem todo mundo gostava dele, né? Então, conflitos ainda podem existir. Mas a gente vai viver uma outra experiência como família. E a gente vai aumentar as chances de que a nossa família possa viver a experiência que Deus tem separada, reservada para ela, para que a nossa igreja possa viver também essa experiência. Ellen White fala que a igreja é formada pelas famílias, não é? O que é a família vai ser a igreja, o que é a família vai ser a nossa sociedade. Se nós queremos um mundo diferente, como eu falei hoje de manhã, precisamos ter famílias diferentes. E se queremos famílias diferentes, precisamos ser pessoas diferentes. Tá? As pessoas nos buscando terapia para solucionar alguns problemas familiares. E é claro, é muito mais fácil um profissional que está fora do problema fazer uma avaliação de que aspectos podem ser trabalhados para que haja uma melhora no relacionamento. É sempre mais fácil. Você sabe que é mais fácil você opinar na vida da sua amiga do que resolver as suas próprias questões, né? Ou do seu amigo. Então, é muito mais fácil quando a gente está de fora, a gente fazer uma boa avaliação. Mas há muito que Deus já deixou revelado para nós. E se nós fizermos essas coisas que eu comentei que são a base, aprender a respeitar a diferença e entendermos que a diferença só pode ser respeitada desde que esteja em conformidade com a vontade de Deus, porque ela é soberana, a gente com certeza vai viver a experiência mais plena que Deus tem reservado para as nossas famílias. Esse é o meu desejo para as famílias de vocês. Quero convidar o meu marido aqui, eu não sei se já é para fazer oração. Pode fazer, Kátia? Então vou convidar o meu esposo. Pode deixar as crianças, eu acho que eles conseguem ficar durante a oração aí. Eu gosto mais quando a gente faz junto, porque aí eu falo, ele fala, mas era justo que as crianças ficassem acompanhadas, né? E eu vou pedir que vocês se ajoelhem em família para orarem, pedindo a Deus que dê essa sabedoria, esse discernimento, para que sejamos mais semelhantes a Cristo em nossos lares. E depois vou pedir que o Marquinhos conclua com uma oração, tá bom?
Vamos deixar as famílias juntarem primeiro? Santo Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que é demonstrado a cada um de nós, mesmo não sendo merecedores. Como profissionais, ó Deus, que trabalhamos com famílias, nós vimos no nosso dia a dia os ataques de Satanás, coisas que ocorrem, ó Deus, em seios familiares, um local que deveria prover para nós segurança, conforto, alegria, paz. E em muitos casos, o lar é um ambiente hostil, é um ambiente que causa traumas, que causa tristeza, que causa marcas, que às vezes duram por toda a vida. E para nossa maior tristeza, ó Deus, essa é a realidade muitas vezes nos lares de adventistas também. Minha oração especial agora, Deus, é para que nenhum lar representado aqui esteja passando por algo semelhante a isso. Minha oração a Deus é para que cada lar representado aqui seja um pedacinho do céu, seja um lugar de acolhimento, um lugar de segurança, um lugar onde as necessidades são providas. Ajuda-nos a entendermos as Tuas verdades de forma mais profunda. Ajuda cada homem aqui a entender o seu papel como sacerdote do lar. Ajuda cada mulher aqui a entender o seu papel também, a cada filho. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar em Ti a humildade, para que façamos dos outros maiores do que nós, para que sejamos servos uns dos outros, para que assim como Cristo, sendo Deus, não usurpou, mas esvaziou-se a si mesmo, que cada um de nós, ó Deus, reconhecendo a função que tem, nos esvaziemos de nós mesmos e foquemos no bem-estar, na felicidade, na segurança dos outros, para que os nossos lares, ó Deus, sejam referência de lugares seguros. Ajuda-nos a entendermos essa verdade, mas mais do que isso, ajuda-nos a vivê-la pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou aproveitar que a Kátia ainda não subiu para agradecer o convite e também deixar uma sugestão a vocês. Tem um capítulo no livro Lar Adventista que se chama O Círculo Sagrado. E tem um parágrafo que eu acho muito lindo, que tem uma figura, uma ilustração que Ellen White faz. E eu vou deixar de tarefa de casa para vocês. Psicólogo ama passar tarefa de casa, então, para vocês lerem em família esse capítulo. E buscarem entender como essa figura, como essa ilustração pode ser utilizada no dia a dia da família de vocês, tá bom? O Círculo Sagrado.